E aqui, a psicografia incontestável de Paulo Estevão. Eu fiz um resumo rápido, e aqui também não vou me demorar muito, mas eu não posso deixar de destacar a importância desse livro. E como disse a vocês, nós vamos encontrar Saulo, um senador, um homem público de muita influência, membro do Senado da época, que, fiel às suas crenças, ao judaísmo, passa a perseguir os cristãos, porque eles viam no cristianismo um perigo para a estabilidade da época. E então ele persegue o Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo. Né? Estevão, que tinha outro nome, era Gesiel, trocou de nome para poder escapar, para permanecer vivo, porque ele e a irmã eram cristãos, os pais foram presos e eles ficaram entregues, tiveram que fugir para preservarem a própria vida, e trocaram de nome. E então, Estevão trocou de nome, era Gesiel e mudou para Estevão. E nós vamos encontrar aí, portanto, nós vamos encontrar essa saga da transformação de Saulo em Paulo após o encontro pessoal com Jesus. E nós vamos ver que Saulo assassinou Estevão, porque ele não sabia que Estevão era o seu próprio cunhado, porque Estevão era irmã da noiva de Saulo. E esse acontecimento se deu quando Estevão já estava lapidado pelas pedradas, condenado à morte. É um episódio comovente, né? E aí ele rompe o noivado, e Estevão em nenhum momento demonstra raiva ou vingança para Saulo, e diz à própria irmã que, se pudesse, quando Saulo conhecesse Jesus, pela força que ele tem, ele seria transformado. E isso realmente acontece, né? Acontece, e Saulo, ao tentar prender Ananias, que transformara a sua noiva em cristã, ele se separou, o noivado acabou, mas depois ele se arrependeu. Quando foi procurar a noiva, ela já estava à beira da morte, adoecida, né? Mas cristã. Ele não se conformava com isso, então quis prender Ananias. E na tentativa de prender Ananias, o próprio Cristo lhe surge às portas de Damasco e dá as instruções para ele, que depois de um certo tempo se transforma em Paulo de Tarso, o maior nome do cristianismo depois do próprio Cristo. É um livro para ser lido com toda a emoção que ele traduz, porque a gente sabe das lutas de Paulo e dos benefícios espalhados pelo esforço deste apóstolo, né? Com as suas cartas aos grupos nascentes, com a sua coragem de romper com todo o sistema anterior. Ele perdeu o cargo, perdeu a família, perdeu o nome, o respeito, porque não aceitaram, nem o seu próprio pai aceitou que ele seguisse o Cristo. Então ele recomeçou do zero e abraçou a tarefa do cristianismo com uma dedicação que nos toca o coração profundamente, transformando-se nesse grupo, nesse personagem histórico incomparável. Então, ler este livro é conhecer a história de Paulo de Tarso, que depois, sacrificado também, né, alquebrado, chega à espiritualidade e em pouco tempo recupera sua forma jovial e é recebido pela noiva desencarnada também, pelo Estevão, que tornou-se o seu mentor, embora tenha sido sua vítima, né? Tornou-se o seu acompanhante espiritual para o trabalho a ser realizado. Então, é uma narrativa comovente, é uma narrativa histórica que toda pessoa, espírita ou não, precisa conhecer. E nós, os espíritas, temos o dever de difundir essa obra, comentá-la, para despertar o interesse de outras criaturas, para que leiam esta preciosidade literária.